Olá, meus amores e amoras, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo também. Hoje eu tô aqui para poder falar sobre crises do autista. Gente, não é fácil a gente perceber uma crise e também não é difícil. Só que, tipo assim, a gente precisa de prática, precisa de muita observação. Muitas vezes a gente acaba até diferenciando a crise de um autista como malcriação. Só que a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes, porque são eles que fazem toda a diferença. Eu vou dar um exemplo, no caso, o exemplo da minha filha, gente. Tipo assim, eu não tenho o costume de ir na padaria, eu tenho o costume de ir na casa do meu pai, de levar ela no mercado, na pracinha, pro colégio. Mas eu não tenho o costume de ir na padaria. O dia que eu decido ir pela rota da padaria, e na padaria especificamente, a minha filha chora, a minha filha grita, a minha filha se bate, a minha filha se morde, ela fica muito irritada. Pra muita gente de fora que não entende, vai dizer isso é malcriação. Mas quem conhece sabe que ela tá dando uma crise. Por que ela tá dando uma crise? Porque eu estou mudando a rotina dela. E isso é uma crise de autista. Na maioria das vezes, a crise é algo que não para. Um choro que às vezes o neném fica e para. Não, eles vão continuar. Quando eles estão dando uma crise, eles não vão parar. Eles vão continuar chorando, eles vão continuar gritando, eles vão continuar se mordendo, se machucando. Isso é uma crise, gente. Malcriação. Por exemplo, às vezes eu vou no mercado com minha filha quer uma bala e eu não dou queimado pra ela. A minha filha faz um show. Nesse exato momento, a minha filha não está dando a crise. Ela tá tendo uma malcriação, tá fazendo uma malcriação. É simples. Então, tipo assim, eu peço que você, pai e mãe, tente observar esses detalhes que fazem toda a diferença pra vocês não acabar se excedendo. Gente, corrigir criança não é errado. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso. A minha filha, de vez em quando, eu dou umas palmadas sim. Quando é necessário, eu dou. Ah, Gisele, mas você tá sendo violenta com ela? Não. Gente, crime é você não corrigir o seu filho. Eles são autistas, eles têm dificuldade para aprender. Mas eles são crianças brilhantes e surpreendentemente maravilhosas. Só que eles precisam de ajuda. A gente precisa ensinar ele. A gente precisa dar limite aos nossos filhos. Pois se a gente não fizer isso, eles não vão aprender, vão crescer se tornando crianças insuportáveis e difícil de lidar com eles. Então, volto a dizer aqui, no outro vídeo eu vou falar sobre a correção, tá, gente? Mas de vez em quando eu dou sim umas palmadinhas na minha filha quando é necessário, mas isso é o tempo todo? Não. Como eu falei a vocês aqui, eu tento diferenciar a crise da malcriação. Às vezes eu só deixo ela fazer a malcriação dela e nem dou ibope. Na maioria das vezes eu indico vocês a fazer isso. A criança começou a fazer malcriação, sai de perto. Vai, bota um fone no ouvido, deixa ele surtar, entendeu, um pouquinho, pra vocês não acabar se excedendo, porque às vezes a gente fica com tanta raiva quando eles dão essa crise, que às vezes a gente acaba se excedendo um pouquinho. Eu digo isso por experiência própria, mas eu tenho começado a praticar isso. Ao invés de ficar batendo o tempo todo, ficar gritando o tempo todo, eu deixo. Quando é malcriação, eu tento chamar a atenção dele de alguma forma. Por exemplo, com massa, com jujuba, como eu dei um exemplo no outro vídeo, eu não sei se vocês viram, mas se vocês não viram, eu acho que foi na segunda ou na terceira dica que eu dei. Eu vou tentar deixar os links na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Quando eles estiverem irritados desse jeito, tentem chamar a atenção dele. Porque, tipo assim, às vezes acontece a malcriação, gente, desculpa, mas nesse decorrer de tempo eles também acabam tendo crises. Então é por isso que eu tô dizendo a vocês que vocês têm que se focar nos mínimos detalhes para vocês não se exceder, entendeu? Às vezes eles começam com a malcriação, mas ao longo do tempo eles vão ficando tão irritados que eles acabam dando crises. Então por isso que eu tô dizendo, eu não deixo o tempo todo. De vez em quando eu deixo, aqui em casa mesmo eu deixo. Às vezes quando eu vejo Mirella, por exemplo, no mercado, às vezes ela vem do mercado até aqui em casa, chiando, gente. Mas aí quando ela chega aqui, eu pergunto, Mirella, acabou? Chega, pronto. Aí ela olha pra mim, entendeu que já chegou em casa e que não vai receber o doce, e aí ela para. Tentem fazer isso com o filho de vocês também, entendeu? Não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê, entendeu, gente? Volto a dizer, tudo que eu posto aqui, gente, são coisas que eu convivo com a minha filha. Não são dicas feitas, pesquisadas no Google pra poder passar pra vocês. Porque, tipo assim, é como eu falo, às vezes a experiência não bate com você aprendendo com alguém que vive isso. Por exemplo, uma gestante, é fácil você tá gestante e pesquisar no Google, como é a gestação? Ai, às vezes é tanta coisa maravilhosa, a gestação é linda, mas a gente sabe que a gestação é enjoada, é complicada, entendeu? Então, tipo, é bom a gente dividir experiências, tá? De qualquer forma, vocês deixam nos comentários como é que vocês diagnosticam uma crise do filho de vocês da malcriação, tá? Deixa nos comentários pra me ver, entendeu? É bem interessante a gente compartilhar isso. Enfim, meus amores, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá bom? Continuem em casa, pelo amor de Deus. Vamos esperar essa fase ruim passar, tá?
Tentem prestar atenção mais no bebezinho de vocês, preste bastante atenção nos mínimos detalhes. Às vezes é difícil, gente. Eu não vou dizer que é fácil, mas tente prestar atenção nos mínimos detalhes. Como eu falei aqui a vocês, preste atenção se é algo que continua, faz com frequência, o tempo todo, entendeu? E tente não deixar o tempo todo e às vezes tente dar um gelo, entendeu? Como eu falei a vocês. Não vai ser o tempo todo que você vai passar a mão na cabeça ou tentar chamar atenção, mas às vezes tenta evitar, porque se vocês deixar nesse decorrer da malcriação, pode dar em uma crise também. Então fica um pouquinho mais complicado. Então tenta prestar atenção nesses mínimos detalhes e fazer o que for possível pra você e pra eles, entendeu? Porque às vezes é complicado, às vezes a gente tenta de várias formas e às vezes a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Às vezes a gente fala, a gente tenta abraçar, eu tento brincar com ele, mas não consegue. Nesse exato momento você tem que descobrir coisas que você nunca fez, como eu, por exemplo. Às vezes as dicas que eu dou aqui pra vocês, às vezes não funcionam com minha filha. Eu tenho que criar dicas novas. É tanto que se você observar, já tem 3 vídeos. Pois é, os 3 vídeos eu fiz aqui em casa, porque deram super certo, entendeu? Você tem que inovar. A gente tá num momento muito complicado, entendeu? E eles têm estado irritados. Então a ânsia de estar dando crise o tempo todo tem sido frequente. E a gente não pode controlar isso, mas a gente pode tentar ajudar eles da melhor forma possível. Então eu indico a vocês ter muita paciência. Sei que é complicado, sei que é difícil, que as nossas crianças estão no nosso dia todo, mas tentem manter o foco, tentem se acalmar, respirar fundo. Como eu falei a vocês, eu não moro num apartamento, então eu acho que pra mim talvez seja um pouquinho mais fácil, porque na minha casa tem uma janela com grade. Na maioria das vezes, quando a minha filha tá muito irritada e eu não quero deixar ela na rua, porque às vezes tem muito movimento e nem todo mundo aqui tem seguido a quarentena da forma correta, eu deixo ela ficar sentada um pouquinho na grade da minha casa. Se vocês puderem fazer isso, também ajuda. E vocês também podem ficar atrás dele, conversando com ele, olha o céu, entendeu? Tem que fazer essas coisas pra poder acalmar eles, entendeu? Se tiver jujuba em casa, compra um pacote de jujuba, como eu falei no outro vídeo, e tenta colocar um de cada cor. Quando eles começarem a dar uma crise e ficar muito nervoso, fala verde, vermelho, e aí chama eles pra poder chamar a atenção deles, entendeu? Não é recomendado dar doce o tempo todo, gente, mas de vez em quando tentem fazer isso pra diferenciar um pouco, porque eu sei o quanto é difícil. E se pra gente é difícil ver eles dando essa crise e suportar, imagine pra eles que tá dando a crise. O que não deve passar na cabecinha deles por não conseguir se expressar na maioria das vezes. Tem criança que não consegue se expressar, às vezes com palavra, e a única forma dele se expressar é essa, gritando, chorando, rindo. Então vamos tentar ter um pouquinho de paciência, tá? E entender os mínimos detalhes dos nossos filhos, tá bom, gente? Bom, eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima.